Olá a todos os que assistem a estas noites de ensino da Igreja Reviver Santo António dos Cavaleiros. Têm sido 4 semanas muito enriquecedoras no estudo do livro de Ruth, onde vimos Deus trabalhar em silêncio. Na semana passada, deixámos Ruth e Noemi em casa, depois de uma noite cheia de emoções para a jovem e para Boaz. Elas têm que esperar pela manhã para ouvirem o que vai acontecer quando Boaz vier às falas com o tal remidor, parente mais chegado da família do marido de Noemi. Será que o homem está disposto a remir as terras? Será que está disposto a trazer descendência à família de Elimelec e de Malom? E chegamos ao capítulo 4. Conheces aquela excitação que nos invade quando temos as prendas todas debaixo da árvore de Natal e começamos a desembrulhar, a tirar as fitas, a tirar o papel, a tirar os pacotes, especialmente as crianças, ficam numa excitação tremenda. Mas eu acho que aquela excitação de Ruth naquela noite foi 10 vezes muito maior. Muito preocupada também, pois Boaz tinha prometido lá na eira que iria tratar do assunto da redenção das propriedades de Elimelec no dia seguinte. Ruth era uma estrangeira com um passado de dor e de luto, que chegara a uma terra estranha e deitara mãos ao trabalho, sem se preocupar em brincar com a sua vida jovem, mas devotada à sua sogra, ao Senhor, com um caráter notável. E agora e aqui encontramo-la como que pendurada na promessa que Boaz lhe fizera. Quantos de nós sabemos que muitas vezes há grandes obstáculos a impedir o cumprimento de uma promessa? Lá no capítulo 4, versículo 1 e 12, é onde nós estamos, veremos como Boaz irá cumprir a sua promessa, mas para fazê-lo, ele terá que sacrificar o nome da sua família. Este capítulo é exatamente o reverso do capítulo 1. Este capítulo começa com Boaz a dirigir-se às portas da cidade, um lugar muito importante onde eram tratados os assuntos de grande relevância para a comunidade. Ele está desejoso de falar com o tal outro homem e resolver de uma vez por todas aquele negócio. Vai fazer tudo para encontrá-lo. E ao expor-se assim, num lugar público, ele está a declarar o seu desejo imenso de ajudar Noemi e Ruth. Quando o homem passa pelas portas da cidade, ele chama-o, convida-o, o tal homem a sentar-se com ele. E aqui, mais uma vez, vemos o caráter de Boaz, que quer fazer as coisas com honra, com legalidade. O verso 2 diz que ele juntou 10 homens. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Estes 10 homens seriam as testemunhas daquele negócio. Mas mais uma vez, ele está a fazer tudo conforme a tradição e conforme a lei da sua terra. Para simplificar, Boaz pergunta ao tal homem se ele está interessado em comprar as propriedades que tinham pertencido ao falecido Elimelec, o marido de Noemi. Claro, o homem está interessado. Mas aí, delicadamente, Boaz informa-o também que ele vai ter que ficar não apenas com as terras, mas vai ter que cuidar de Noemi e Ruth e provavelmente casar com Ruth. Ora, espera lá, Boaz, isso não. Eu não posso comprometer o que possuo. Eu não posso nem comprometer a minha família. Claro, isto sou eu. Isto é a minha versão do versículo. Este homem, na realidade, seria obrigado a tomar estas responsabilidades, como remidor mais próximo da família. Mas é interessante que o texto bíblico não menciona o nome deste homem. De facto, como parente tão chegado da família, este fulano não tinha feito absolutamente nada para ajudar as duas mulheres quando elas chegaram a Belém, sem nada, na miséria. Nem tinha tampouco tido alguma preocupação se elas tinham que comer. E diante da negação do tal homem, Boaz chega-se à frente, junto de todas as testemunhas, e diz que já que ele não quer ou não pode fazer o que devia, ele, Boaz, vai fazê-lo. Os dois fazem então uma pequena cerimónia com um sapato, demonstrando que o negócio fica concluído. Está lá no versículo 10 e diz assim:
Aliás, versículo 7. Havia, pois, já há muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava-o ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Talvez já ouviste os teus pais e os teus avós contarem, falarem do tempo em que as pessoas, ao fazerem um negócio, não precisavam de notários, não precisavam de advogados. A palavra, um aperto de mão chegava. Ora, neste caso foi o que aconteceu entre Boaz e o desconhecido de Belém. Neste momento, Boaz fala de maneira que todos o ouçam. Ele diz: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto era de Elimeleque, de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita. É um compromisso não apenas de ficar com as terras do defunto Elimeleque, mas de tomar como esposa a viúva do seu filho. Os anciãos, homens de respeito, considerados pela comunidade, ouviram as palavras de Boaz e logo a seguir declararam uma bênção sobre a futura vida de Boaz e de Ruth. Eles falam de Ruth com respeito, com sobriedade, ela, uma mulher estrangeira que tinha chegado a Belém sem nada, a não ser o amor e a sede que a ligava à sua sogra. A segunda oração de bênção dos anciãos é sobre o Boaz, lá no versículo 12. E o que eles dizem a Boaz é mais ou menos isto: tu és um homem bom, és um homem de honra, de generosidade, de valor, que o Senhor continue a encher-te dessas bênçãos. Todo este livro está cheio deste conceito de bênção. E eu não quero terminar esta sessão sem desejar que a tua vida seja abençoada, que a tua alma, a tua família, a tua casa, os teus negócios, o teu trabalho, o teu serviço para o Senhor sejam abençoados. E por fim, chegamos ao versículo 13, que é a parte final deste livro lindo e instrutivo. À medida que nós somos abençoados, abençoamos outros. Na medida em que nos damos, nós recebemos também. E este é o momento tão esperado. Foram felizes para sempre. Esta não foi uma relação de mágica, nem um conto de fadas. Foi de muito respeito, de muita responsabilidade, de carinho e de bondade. Vamos pensar um pouco nesta relação de Ruth e Boaz. E é incrível que a decisão deles ainda hoje, no século XXI, afeta as nossas vidas. A maior parte das vezes não pensamos no peso das nossas decisões, que aquilo que decidimos hoje vai afetar a nossa descendência e aqueles que vêm a seguir a eles. Ruth era uma mulher que não tinha nada e recebeu tudo. Boaz era um homem que tinha tudo e não esperava nada. E agora estamos no dia do casamento. A noiva, Ruth, uma mulher gentia, sem direitos a Israel. Isto diz-nos que não importa o nosso passado. O mais importante é para onde nós vamos. Há muitos teólogos que têm alguma dificuldade em aceitar este casamento entre Ruth e Boaz, já que o Senhor tinha imposto algumas condições e algumas proibições em relação aos israelitas se unirem aos moabitas. Mas o facto é que Ruth professou à sua sogra e às outras pessoas que ouviram logo no princípio que ela amava o Senhor Deus de Israel. O próprio Boaz tinha dito que ela viera a abrigar-se debaixo das asas do Todo-Poderoso. Que Deus de amor nós temos. Não importa para onde tínhamos andado, não importa as condições em que vivemos, no momento em que nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, nós somos recebidos como seus filhos. E agora entra no quadro um bebê. A alegria de um bebê. A linguagem deste verso 13 é uma linguagem muito explícita e ao mesmo tempo estranha para os nossos ouvidos, mas o que é interessante é que esta mulher, que tinha sido casada 10 anos, nunca conseguira engravidar e fica grávida logo na lua de mel. O menino nasce e dão-lhe o nome de Obed. Obed vem de uma palavra hebraica, Ebed, que significa servo. O serviço
joga também um papel muito importante no livro de Ruth. Ruth e Boaz, ao chamar Obed ao seu filho, eles iriam sempre lembrar como Ruth servira a sua sogra. E também lembrar ao povo de Israel que parte do seu chamado como povo de Deus era que fossem servos para com Deus e para com as nações à sua volta, obedecendo às leis do Senhor, amando os estrangeiros e cuidando dos pobres. Mas esta bênção não vem só para o casal Boaz e Ruth, mas chega também a Noemi. Porque as amigas de Noemi fazem como que uma canção lá no versículo 14 e dizem que Ruth é para ela mais do que 7 filhos. 7 é o número da perfeição. E este número de 7 filhos no Velho Testamento era também um indicativo de uma família perfeita. Mas as coisas ainda melhoram, pois Obed cresce e vem a ter um filho chamado Jessé. E Jessé vem a ser pai de Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o grande guerreiro, o cantor e poeta dos salmos, o homem com o coração contrito, o grande monarca Davi. Ele é descendente de Ruth e da linhagem de Davi nasce José, que será o pai terreno do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, as decisões que nós fazemos hoje vão afetar o nosso futuro. A decisão que eles tomaram afetou o nosso presente. Jesus veio até nós através desta linhagem. As escolhas de hoje não tocam apenas as nossas vidas, mas daqueles que vêm depois de nós. Os exemplos que hoje damos aos nossos filhos, aos nossos netos, serão os fundamentos da sua vida, para a sua descendência, quando nós já não estivermos aqui. Ora, pensa numa escolha ou decisão que fizeste e que, ao olhares para trás, sabes que transformou para sempre a tua vida. Valeu a pena? Na altura tiveste a noção como essa escolha faria diferença? O tema da redenção atravessa todo o Velho Testamento. Pelo menos é referido umas 150 vezes. E a palavra de redimir significa pagar o preço por algo ou por alguém. Até que chegamos ao Senhor Jesus Cristo, a quem Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, chamou o nosso grande Boaz. Foi isso que Jesus fez com a nossa vida. Olhou para nós quando nós não éramos, não tínhamos, não merecíamos e redimiu-nos com um alto preço, a sua morte na cruz. A moeda de compra para a nossa eternidade com Deus foi o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso Goel. Ele chegou-se à frente e colocou-nos debaixo da proteção do Senhor, fez-nos família, tornou-nos filhos de Deus. E agora que somos redimidos, o nosso papel é redimir outros. Não importa hoje a tua condição, se és solteiro, casado, divorciado, viúvo, marginal, rico ou pobre. Tu és procurado pelo teu remidor para seres bênção para os outros. Mas não podíamos terminar este estudo sem mencionar que Ruth volta a ser mencionada outra vez nas Escrituras quando chegamos ao Evangelho de São Mateus, no Novo Testamento. Encontramos o seu nome naquela linhagem que traz o Senhor Jesus Cristo ao mundo. E o que aconteceu em Belém, aquele casamento entre Boaz e Ruth, em Belém de Judá, é interessante que ali em Belém, a casa do pão, mais tarde, o Senhor Jesus venha a nascer também em Belém. Ele, o nosso Redentor, que deu a vida por nós. Tudo o que nós temos a fazer hoje é declarar que queremos que o seu Deus seja o nosso Deus, que o seu povo seja o nosso povo, que para onde ele for nós iremos e que nada nem ninguém nos pode separar do seu amor. O nosso papel agora, como eu já disse, é a redenção dos outros. Eu estou convencida que o Senhor me colocou na vida dos meus filhos e das minhas netas como um elemento de redenção. Estou convencida que elas podem fazer o mesmo aos seus descendentes e assim, numa linhagem de gente abençoada, poder vir a abençoar o mundo à nossa volta. O livro começou com tragédia e com luto, com fome, com morte, mas termina com alegria e nascimento.
Deus redime os eventos terríveis do primeiro capítulo através de Boaz, de Ruth e do seu filho. E talvez tu te encontres numa situação como a de Ruth no capítulo 1. Sem nada, sem esperança, sem futuro. Mas Deus está à tua espera, pronto a acolher-te debaixo das suas asas protetoras. Ora, reflete, como tem Deus mostrado a sua bondade para contigo? Como tens visto Deus a mover-se na tua família de geração em geração? O que aprendeste ao longo destas semanas, neste ensino? Como podes pô-lo em ação, pô-lo em prática? Esta história lembra-nos a andar por fé, a agarrar as oportunidades que o Senhor coloca à nossa frente e a servir os outros de forma não egoísta. E ensina-nos que, embora nós não tenhamos ouvido Deus falar em parte alguma do livro, Deus continuou no silêncio a fazer com que todas aquelas peças chegassem ao lugar para que o seu plano perfeito se cumprisse. E seria também bom que meditássemos no caráter de Deus. Ele não está ausente das nossas circunstâncias atuais. Ele ama-nos e trouxe-nos a redenção através do seu Filho Jesus. A sua mão move-se até nos detalhes mais ínfimos das nossas vidas e até nos acontecimentos da história. Ele é bom, Ele é soberano e, como os seus filhos, somos chamados a ser como Ele. Antes do dia terminar, agradece a Deus, ora, e agradece ao Senhor por ter enviado um Redentor à tua vida, porque Ele quer relacionar-se contigo, logo hoje, amanhã, ao longo de todos os dias, e porque o seu Espírito te quer ensinar a ser como Jesus. Chegamos ao final do nosso estudo sobre este fascinante livro de Ruth, e eu oro para que as lições que aprendemos sejam vividas no nosso dia-a-dia, na rotina da nossa vida. E olho também para as gerações que me antecederam e sou capaz de dizer qual foi o elemento redentor da minha família. As minhas avós, que deram o seu coração a Jesus na força da sua vida e que transmitiram a mensagem da redenção aos seus filhos. Consegues pensar quem foi o elemento redentor da tua família? Talvez tu és o único que amas a Deus. Talvez és tu. Mas não desanimes. Ele redimiu-te para que tu possas redimir outros. É tudo uma questão de tempo. Ó Senhor, obrigada, porque és o nosso Redentor. Pagaste um preço altíssimo por esta redenção, ao dares a tua vida no nosso lugar. Que as pessoas que nos escutam entendam o quanto as amas e se abriguem debaixo das tuas asas poderosas, prontas a seguir-te e a obedecer-te todos os dias. Amém. Deus te abençoe.